Lá pelos 45 anos, a forma como a gente vê a vida começa a mudar. Aquilo que parecia estável, garantido, começa a balançar. Os filhos crescem, criam asas, vão se afastando aos poucos, os pais envelhecem. E os amigos? Muito simplesmente somem, não por mal, mas porque estão tentando sobreviver aos próprios caos. Mesmo dentro de um relacionamento sólido, às vezes bate aquela sensação silenciosa de estar só. Uma solidão diferente, um vazio que ninguém vê, mas que você sente todos os dias. É como se você estivesse cruzando uma ponte invisível, nem mais jovem, nem velha. Numa terra de ninguém que quase ninguém fala sobre, mas que no fundo é uma das fases mais intensas, mais sensíveis e mais verdadeiras da vida. Entre os 45 e os 64 anos, muita gente chama esse momento de crise da meia-idade. Mas vamos ser sinceras, isso não é uma crise, é um despertar, um chamado para olhar para dentro, para repensar tudo, suas prioridades, suas relações, seus desejos, seus silêncios e, acima de tudo, a base que te sustenta de pé. Porque o que sustenta a gente nessa fase não pode mais ser só os filhos, o parceiro, os amigos ou a família. Eles importam, claro, mas não são tudo, porque a vida muda, os papéis mudam. E se você estiver se apoiando apenas nesses laços, o dia em que algum deles vacilar, você corre o risco de cair junto. E aí vem a pergunta inevitável: o que fazer quando o chão começa a tremer? Você precisa de outros pilares, mais firmes, mais profundos, mais seus. É por isso que hoje eu quero te apresentar os 12 pilares, não como teoria, mas como caminhos possíveis. Cada um deles é uma âncora, um ponto de apoio para você se manter firme emocionalmente, mentalmente, fisicamente e espiritualmente, mesmo quando tudo em volta parecer incerto. Aqui não se trata de melhorar a si mesma por fora, mas de reconstruir a tua casa por dentro, tijolo por tijolo, com lucidez, com verdade, com coragem. Porque aos 45, aos 50, aos 60, não é o fim de nada. É o começo de outra vida. Uma vida que pode, sim, ser muito mais honesta, plena e livre, se você decidir construir essa nova história com as fundações certas. Então respira fundo. O que vem agora pode mudar não só a forma como você vive essa fase, mas talvez a forma como você se enxerga. Pilar 1, a saúde, teu alicerce silencioso. Depois dos 45, o corpo começa a dar sinais. A energia já não vem com a mesma facilidade. O cansaço chega mais cedo. O metabolismo desacelera. E aquelas dores repentinas começam a surgir. Mesmo que você nunca tenha sentido nada ali antes. Mas tem algo que talvez ninguém tenha te dito com clareza. Saúde não é um bônus. É uma escolha. É o pilar mais básico, mais concreto. E, ao mesmo tempo, o mais negligenciado. Se você quer continuar construindo a vida que deseja, estar presente com quem ama, realizar seus projetos, viver com vitalidade, você precisa de energia. E essa energia mora no teu corpo. Não se trata de estética, não se trata de padrão, se trata de cuidado, de atenção, de respeito ao corpo que te carrega. Coma para nutrir, não só para aliviar a ansiedade. Beba água como quem rega uma planta que quer florescer. Mexa-se todos os dias, mesmo que pouco. Caminhe. Alongue. Respire. Depois dos 45, saúde não vem mais por padrão. Ela precisa ser plantada e cultivada, dia após dia. Não é mais um luxo. É uma urgência silenciosa. Pilar 2, clareza mental. Teu farol em meio ao nevoeiro. Existe uma confusão que não faz barulho, mas que desgasta por dentro. É quando a mente se sobrecarrega com tarefas, expectativas, frustrações antigas e medos futuros. Você se perde nos compromissos, nos eu devia, nos e se. E quando vê, está vivendo no piloto automático, um dia depois do outro,
sem direção, sem foco, sem sentido. É por isso que a clareza se torna vital nessa fase. Você precisa pausar, respirar e perguntar: o que ainda faz sentido para mim? Quais relações estão te alimentando e quais estão drenando tua energia? Quais hábitos podem ficar e quais precisam ir embora? Esse pilar é sobre visão, sobre identidade, sobre saber para onde você está indo. E mais ainda, por que está indo. Crie metas, ainda que pequenas. Tenha objetivos que te deem rumo. E todos os dias, pergunte-se com honestidade: isso que estou fazendo me aproxima da mulher que eu quero ser? Porque mente clara é mente forte. E nessa fase da vida, você não pode mais se deixar levar por qualquer vento. Você precisa de raízes, e elas começam dentro da tua cabeça. Pilar 3. Independência emocional. Tua liberdade mais verdadeira. Durante anos, muitas mulheres vivem na espera. Esperam ser vistas, amadas, validadas. Esperam que os filhos reconheçam, que o parceiro perceba, que a família entenda. Mas chega um ponto, e ele costuma vir depois dos 45, em que essa espera começa a doer. Porque a verdade é que ninguém é responsável pela sua paz. E ninguém pode te dar aquilo que você mesma ainda não se permitiu construir por dentro. Independência emocional não significa se fechar para o mundo. Significa deixar de ser refém do mundo. É aprender a se escutar sem culpa, a se acolher sem depender de aplauso, a se motivar sem esperar ser puxada por ninguém. É saber continuar mesmo quando não entendem, mesmo quando se afastam, mesmo quando o que você sente é apenas o silêncio. Esse pilar é libertador, porque quando você constrói paz dentro de si, nada lá fora te desmonta com tanta facilidade. E essa paz, nesse momento da vida, é o teu bem mais precioso. Pilar 4. Conhecimento contínuo. Teu capital invisível. Sabe aquela ideia de que depois de certa idade é tarde demais para aprender algo novo? Esquece. Isso é uma mentira. E daquelas perigosas. A verdade é que entre os 45 e os 65 anos, a gente vive uma das fases mais férteis da mente. Sim, fértil. Porque agora você tem o que muita gente jovem ainda não tem: bagagem emocional, paciência e maturidade. E tudo o que você aprende agora gruda, cria raiz, vira sabedoria. E não, aprender não significa voltar para a sala de aula. Pode ser algo simples: ler 10 páginas por dia de um bom livro. Ouvir um podcast inspirador enquanto cozinha. Se inscrever num curso que você sempre quis, mas adiou por medo, por falta de tempo ou por colocar todo mundo na frente de você. Esse pilar é essencial porque o mundo está em movimento e você também deve estar. Se você para, não é só no trabalho que fica para trás. Você se desatualiza nas ideias, nas emoções, nos sonhos, vai ficando distante da própria essência. Aprender renova, traz vida, reacende tua curiosidade e, principalmente, te lembra que você está viva, porque um espírito que para de aprender começa a murchar. Mas um espírito curioso, aberto, em movimento, brilha até os 90. Não importa a idade. O quanto você vai continuar viva por dentro depende da tua vontade de continuar aprendendo. Pilar 5. O entorno escolhido. Menos gente, mais valor. Tem uma verdade que só o tempo escancara. Quantidade de gente ao redor não tem nada a ver com qualidade de vida. Teve um tempo em que você queria agradar. Fazia esforço para manter contato, para não magoar, para ser a querida do grupo. Você sorria até quando não queria, por medo de parecer fria. Mas agora você já pode e precisa fazer uma escolha consciente. Quem te levanta, quem te puxa para baixo, quem te trata com respeito, quem finge que você não está ali. A essa altura da vida, você não pode mais se permitir viver cercada de relações vazias
invasivas ou tóxicas, seu círculo não pode mais ser uma zona de guerra emocional. Ele precisa ser um lugar seguro, um espaço que te nutre. Cada palavra que você escuta, cada olhar que você recebe, cada presença constante na sua rotina, influencia teu humor, teu corpo, tua energia. Esse pilar é sobre lucidez nas relações. Você não deve nada a quem te suga. Não precisa se explicar para quem não quer te entender. E já passou da hora de soltar a mão de vínculos que já morreram, só por medo de ficar sozinha. Você merece estar cercada de poucas pessoas, mas boas. Gente que te escuta sem julgamento, que te respeita sem barganhas, que te estende a mão mesmo quando você erra. E se hoje você sente que ainda não tem esse tipo de círculo, tudo bem. Esse é o momento ideal para começar a construir um. Se aproxime de quem compartilha da sua luz, da sua visão de mundo. Quem caminha na mesma direção, mesmo que em ritmos diferentes. É melhor andar sozinha na luz do que acompanhada na sombra. Pilar 6. Alinhamento com seus valores. O verdadeiro luxo. Você pode ter um bom salário, conforto, uma casa bem decorada, carro novo na garagem. Pode até viajar, postar fotos, sorrindo, fazer tudo parecer perfeito. Mas se todos os dias você acorda e vive em desacordo com aquilo que acredita, mais cedo ou mais tarde, essa dor vai bater. E ela não grita, ela sussurra. É uma inquietação que cresce no peito, um incômodo discreto, uma sensação de que mesmo com tudo certo por fora, tem algo errado por dentro. Depois dos 45, você já não tem mais tempo para se trair. Não dá mais para fingir. Não dá mais para calar a própria voz em reuniões. Para engolir o que pensa. Para sorrir quando algo em você quer chorar. Para seguir um roteiro que escreveram para você, mas nunca foi teu. Esse pilar é um reencontro com a tua verdade mais íntima. É olhar para dentro e perguntar: a vida que eu estou levando reflete quem eu sou de verdade? Se a resposta for não, tudo bem. Você não precisa mudar tudo agora, mas precisa começar. Comece com um gesto, uma escolha, uma coragem pequena. Talvez seja dizer não pela primeira vez, ou parar de aceitar convites que te esvaziam, ou simplesmente abrir espaço para ouvir tua intuição. Aquela voz que você foi ensinada a calar. Porque quando você vive de acordo com os teus valores, algo em você se alinha. O cansaço diminui, a ansiedade desacelera, a tristeza despressuriza. Você para de se explicar e começa a andar com mais firmeza, mais calma, mais verdade. E tem algo mágico nisso. As pessoas percebem, porque a autenticidade não faz barulho, mas ela brilha. E nenhum personagem sustenta esse brilho por muito tempo. Se você chegou até aqui e sentiu esse texto dentro do peito, comenta aqui embaixo: eu aceito o amor. Escreve isso como quem afirma para o universo que está pronta. Pronta para se amar de verdade, para se honrar, para viver por inteiro. E se quiser dar o próximo passo com ainda mais clareza, faz agora o quiz gratuito que está aqui na descrição. Ele vai te mostrar como anda tua vida amorosa. E talvez te surpreender com o que ainda pode florescer. Pilar 7. A gestão do tempo. O bem mais precioso. Quando a gente é jovem, vive sob a ilusão de que o tempo é infinito, que pode adiar tudo. Deixar para depois aquela mudança de carreira, aquela viagem dos sonhos, o cuidado com o corpo, a conversa difícil, a reconexão com o que importa. Como se houvesse sempre mais tempo. Amanhã, semana que vem, no ano que vem. Mas chega um momento, geralmente depois dos 45, em que essa ilusão começa a se desfazer. O tempo muda de peso, as semanas correm, os anos escorrem pelos dedos. O passado já não é mais só memória. Ele começa a ocupar mais espaço do que o futuro. E os "depois eu faço"
vão se acumulando como pequenas desistências diárias. É aí que você precisa encarar uma das verdades mais sérias dessa fase. Teu tempo vale mais do que teu dinheiro. Dinheiro você até recupera, mas uma hora perdida, uma manhã desperdiçada, um ano adiado, não volta mais. Esse pilar é sobre responsabilidade com o que você tem de mais precioso: a sua vida em movimento. Pare de empurrar os dias, pare de viver em função das notificações, dos compromissos vazios, do sim que você dá só para não desagradar. Pare de entregar teu tempo para tudo e para todos, menos para você. Aprenda a dizer não, mesmo que doa. Aprenda a dizer agora não, mesmo quando esperam que você esteja sempre disponível. E principalmente aprenda a dizer isso me importa e proteger isso com toda a tua força. Cada minuto que você dedica ao que não te nutre é um minuto roubado do que te fortalece. E cada hora que você oferece ao que te faz bem é uma hora de vida viva, consciente, tua. Esse pilar não é sobre fazer mais, é sobre viver com presença, intenção e prioridade. Porque quando você começa a olhar para o tempo como um dom, você para de viver no piloto automático e começa a viver com escolha. Pilar 8. Utilidade pessoal. Sentir-se ainda importante. Existe um tipo de silêncio que muitas mulheres conhecem depois dos 45. Um silêncio que não vem da boca, mas do espaço que vão perdendo dentro do mundo. Os filhos já não dependem tanto. As exigências do trabalho mudam. A valorização recai sobre a pressa, a aparência, a juventude. E de repente, você percebe que deixou de ser o centro. Em alguns lugares, nem lembrada é. É como se o mundo dissesse: obrigada, agora se retire. Mas deixa eu te dizer uma coisa com todo carinho e firmeza. Isso é mentira. Você ainda tem muito para oferecer. Você carrega uma sabedoria que não está nos livros. Carrega cicatrizes que te ensinaram o que nenhuma teoria ensina. Tem uma profundidade humana que só vem com o tempo. E que o mundo precisa, mesmo que ele ainda não saiba disso. Esse pilar é sobre contribuição com sentido. Não para aplausos, mas para você se lembrar do seu valor. Você pode ensinar com uma palavra. Pode transformar com sua escuta. Pode acolher, orientar, partilhar, mesmo que ninguém te peça formalmente. Às vezes, a tua simples presença, quando é inteira, já muda tudo ao redor. Talvez seja a hora de participar de algo novo, de um projeto, de uma roda, de uma troca. Ou talvez seja a hora de olhar para alguém mais jovem e dizer: eu já passei por isso e estou aqui. Porque quando você encontra um jeito de se sentir útil de novo, você não volta a existir. Você volta a viver. E se tudo isso te tocou de alguma forma, se alguma parte de você sentiu esse chamado silencioso, comenta aqui embaixo: eu aceito o amor. Escreve isso como quem faz um pacto com o universo. Um acordo de alma, para dizer: sim, eu aceito me amar. Eu aceito o meu tempo. Eu aceito minha importância. E eu escolho viver com sentido. E se quiser olhar com mais clareza para a sua vida amorosa, descobrir onde você está e para onde pode ir, faz agora o quiz gratuito que está aqui na descrição. Ele é leve, direto e pode revelar muito mais do que você imagina. Pilar 9. Espiritualidade pessoal. Tua âncora no meio do caos. Esse é um pilar silencioso, muitas vezes esquecido, mas é ele que sustenta tudo quando o resto parece desabar. Quando os vínculos se rompem, quando o corpo não responde como antes, quando os papéis sociais deixam de fazer sentido. Você precisa de um lugar dentro de si onde ainda exista paz. E esse lugar é a tua espiritualidade. Não importa no que você acredita. Não se trata de religião, se trata de conexão com algo maior que você e mais profundo também. Uma presença, uma sabedoria, uma centelha que te reconecta ao que realmente importa.
Chega uma fase em que você percebe: o sucesso lá fora não basta. A casa pode estar linda, mas o peito pode estar vazio. Você pode estar cercada e se sentir invisível. Pode ser aplaudida e ainda assim perdida. É nesse momento que a espiritualidade se torna tua âncora. Ela te sustenta quando nada do lado de fora dá firmeza. Ela te acalma quando o mundo grita. Ela te orienta quando tudo em volta vira névoa. Reserve todos os dias, nem que seja 1 minuto, para esse reencontro com a tua essência. Pode ser oração, silêncio, meditação, escrita, natureza. Não importa a forma, importa o retorno. Porque quanto mais o tempo passa, mais você vai precisar se apoiar não no que você tem, mas no que você é. Espiritualidade não é fuga, é presença, é caminhar nesse mundo com uma luz interna acesa, que nem o caos apaga. Pilar 10. Projetos pessoais, o fogo que te mantém viva. Tem uma coisa que apaga uma mulher antes da hora, e não é a idade, não são as rugas, nem o tempo que passou, é a ausência de um porquê. É quando ela para de ter algo que faça seu coração bater diferente ao acordar. É quando os dias passam todos iguais, sem expectativa, sem movimento, sem faísca. É quando ela não se pergunta mais o que quer viver, porque se acostumou só a sobreviver. Muita gente acha que propósito é um luxo, uma ideia bonita para quem tem tempo. Mas na prática, propósito é o que dá estrutura para a alma. É o que te move quando tudo cansa. É o que reacende o brilho nos teus olhos mesmo depois de um dia difícil. E se tem uma fase perfeita para começar um projeto pessoal, é essa. Agora. Você já tem bagagem, tem maturidade e, principalmente, já não precisa provar nada para ninguém. Pode aprender algo novo, começar aquele curso, aquele livro, aquele ateliê, tirar da gaveta um sonho que você mesma engavetou, redecorar a casa, abrir um negócio, ou simplesmente se permitir criar algo só seu, mesmo que ninguém entenda. Porque um projeto pessoal não precisa ser grandioso, precisa ser verdadeiro. Ele é teu motor, tua estrutura emocional, tua conexão com a vida. Se pergunta, com sinceridade, o que eu sempre quis fazer, mas nunca tive coragem de começar? A resposta pode vir com medo, com dúvida, com aquele velho agora já foi, mas não foi. Ainda dá tempo. Dá tempo de começar, mesmo tremendo, mesmo devagar, porque a vida não muda com ideias bonitas, ela muda quando você age. E o mundo não pertence a quem sonha, ele pertence a quem ousa começar. Pilar 11. Liberdade financeira, não para ser rica, mas para ter paz. Com o tempo, o dinheiro muda de significado. Ele deixa de ser só conta para pagar e vira liberdade, autonomia. Respiro. Aos 45, você começa a olhar para o dinheiro com outros olhos. Não é mais só sobre ganhar, é sobre como viver com leveza, como não depender, como não se submeter. Você não precisa ser milionária. Você precisa poder dizer não para um trabalho que te adoece. Sim, para um tempo só seu. Não para relações que só se mantêm por dependência. Sim para escolhas que nascem do coração e não do medo da falta. Esse pilar é sobre consciência, sobre aprender a cuidar do que você tem, gastar com sabedoria, investir aos poucos, criar fontes de renda, mesmo que pequenas, respeitar cada real como uma ferramenta de paz. Cada boa escolha financeira hoje é um dia de tranquilidade amanhã. E cada impulso inconsciente é um ladrão de paz que se esconde no futuro. Liberdade financeira é dignidade. É poder ajudar sem se afundar. É descansar sem culpa. É ir embora quando algo te fere e saber que você vai se sustentar. E talvez o mais poderoso disso tudo é poder olhar para a tua vida e dizer com serenidade: eu não sou mais refém, eu escolho. E isso é uma das formas mais bonitas de poder feminino.
Se esse trecho tocou alguma parte aí dentro, se algo em você se acendeu, comenta aqui embaixo: eu aceito o amor. Não é só uma frase, é um compromisso com o universo. É você dizendo: eu aceito me amar. Aceito escolher por mim. Aceito abrir espaço para tudo que for verdadeiro. E se quiser olhar com mais clareza para como anda a tua vida afetiva, faz agora o quiz gratuito que está aqui na descrição. É leve, rápido e pode te mostrar exatamente onde você está e o que ainda pode florescer. Pilar 12, aceitação de si, a paz mais profunda. Chegar até aqui, aos 45, 50, 60 anos, é já ter vencido muita coisa. Mas talvez a batalha mais silenciosa de todas ainda esteja aí dentro, a luta contra você mesma. Durante anos, você tentou se encaixar. Tentou ser a filha ideal, a mãe perfeita, a esposa incansável, a profissional impecável. Se moldou, se ajustou, se engoliu, na esperança de ser amada, aceita, reconhecida. Mas agora você já pode parar. Você não precisa mais fingir, não precisa mais se forçar, não precisa mais correr atrás de uma versão melhorada de si mesma. Você é quem você é, com suas rugas, suas histórias, seus erros, seus recomeços, com os sonhos que realizou e os que deixou pelo caminho, com as marcas que ninguém vê, mas que fizeram de você alguém forte. Esse pilar é sobre um amor calmo, maduro, real. Não é se achar perfeita, é se abraçar inteira. É poder olhar no espelho e dizer, com serenidade: eu sou suficiente. É reconhecer suas falhas, mas também suas conquistas. É saber que você envelheceu, mas cresceu junto. É não precisar mais provar, nem pedir permissão para existir. A autoaceitação não grita, ela não se exibe, ela irradia. E quando uma mulher se aceita de verdade, ela se move com uma força silenciosa, mas inabalável. Ela inspira, ela guia, ela repousa em si. Aceitar-se é o começo da liberdade mais profunda. Porque quando você não precisa mais ser outra, você finalmente pode ser inteira. Aliás, se você sentiu esse texto dentro do peito, comenta aqui embaixo: eu aceito o amor. Para mostrar ao universo e a você mesma que está pronta para se amar como nunca antes. E se quiser dar o próximo passo com clareza, faz o quiz gratuito que está aqui na descrição. É simples, direto e pode te mostrar o que a sua vida amorosa está pedindo agora. E claro, se esse conteúdo te tocou, se inscreve aqui no Raízes do Tempo. Tem vídeo novo todos os dias para te acompanhar nessa jornada de volta para si. Se você está entre os 45 e os 64 anos, esse recado é seu. Você não tem mais o luxo de adiar sua vida. Não tem mais o luxo de atuar papéis. Não tem mais o luxo de esperar ser salva por alguém. É agora. Não é ontem, nem amanhã. É hoje que você começa seu novo capítulo. Você não precisa que tudo esteja pronto. Precisa apenas dar um passo, depois outro, com fé, com coragem, com consciência. Lembre-se, tua família não é teu único pilar. Teus amigos não são teu único abrigo. O sistema não estará sempre aí, mas você pode ser tua própria base. Com esses 12 pilares, você pode construir uma vida que te honre, uma vida que você vai olhar para trás e não se arrepender. Então, levanta, decide e segue, porque o melhor da tua vida não está lá atrás. Ele te espera lá na frente,